A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza é só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal gratuitamente e você recebe também as notificações da plataforma digital, comunicando-lhe todo vídeo novo que sobe na plataforma digital. Deus abençoe todos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, que tem compartilhado nossos vídeos, tem feito os comentários e tem dado um like para o canal avançar neste magnífico trabalho que executamos aqui na plataforma digital, levando um conhecimento mais amplo, mais profundo das Sagradas Escrituras sobre a nossa fé cristã, sobre a nossa vida cristã, sobre os aspectos que envolvem a natureza de Cristo, natureza de Deus e do Espírito Santo na nossa vida. Irmão, tem vários dias que não gravo vídeo, devido a minha correria aqui na Espanha, no sentido dos nossos afazeres materiais. Mas hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a visão errada que a CCB tem do Espírito Santo e da sua obra. É este o assunto que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Irmão, eu, como estou dentro da instituição há 44 anos, posso falar, abordar esse assunto naquilo que a gente vê nos cultos e no meio da Irmandade. Nós vemos que a compreensão, que a congregação, que os irmãos têm do Espírito Santo é um conhecimento muito raso, é um conhecimento muito superficial. Porque dentro da congregação, eles falam que crê no Espírito Santo, que crê na manifestação do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, segundo o que eles entendem na congregação, está fundamentado só nas línguas, nas profecias e nas revelações. Está fundamentado em experiências espirituais. Será que a obra do Espírito Santo, que está registrada na Escritura Sagrada, a plenitude dela está em experiências espirituais, irmãos? Eu creio que não, irmão. Eu creio que esse entendimento é um entendimento muito superficial e errado, distorcido do que as Escrituras falam sobre a missão do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Vejam, na congregação, eles dividem o Espírito Santo, falando que tem irmão
que tem um dom maior do que o outro, mais excelente do que o outro. Tem um que tem mais dom e tem outro que tem menos dom. É como se o Espírito Santo fosse dividido. Para um, ele dá mais, e para outros, ele dá menos. Porque quem fala esse assunto, quem aborda esse assunto, é explicitamente que o Espírito Santo não é dado por medida. É o próprio Cristo. Vamos ver o que Cristo, é o capítulo que Cristo estava falando com Nicodemos sobre o novo nascimento. Veja o que é que o próprio Cristo fala. Abra aí a sua Bíblia, João, capítulo 3, verso 34. Nós vamos começar por aqui. Temos vários textos. Nós vamos andar dentro da Escritura e vamos mostrar para os irmãos. Veja, João, capítulo 3, verso 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, é o próprio Cristo que está falando aqui, que o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida, querendo dizer, ele não divide o Espírito Santo para dar para um mais e para outro menos. Irmão, esta visão está totalmente errada e equivocada do que está na Escritura. Por exemplo, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, ali, o rio que sai do trono de Deus é figura do Espírito Santo. Veja que ali não é a água, que é o Espírito Santo, que entra dentro de Ezequiel, mas é Ezequiel que entra dentro da água. Então, irmão, o sentido dessa interpretação é o seguinte: não é nós que temos mais do Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem mais de nós. E ali, quem entrou ali em Ezequiel 47, não foi a água, que é o Espírito Santo, que possuiu o profeta, mas foi o profeta que entrou dentro da água, e o Espírito Santo possuiu mais de Ezequiel. E aí Ezequiel foi entrando, uma água deu pelos artérios, outra deu pelos joelhos, outra deu pelos lombos, e aí ele entrou dentro de um ribeiro que ele não poderia passar. E aí ficou sobre a dependência do Espírito Santo. Então, a expressão, irmão, o Espírito Santo não é dividido, como muitos entendem da congregação. Muitos entendem que um recebeu, é mais cheio, e outros é menos cheio. E isso contradiz a Escritura. Por quê? Aqui, ser cheio, é que o Espírito Santo tinha mais de Ezequiel. Não é que Ezequiel tinha mais do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que tinha mais de Ezequiel. Como Cristo falou, que o Espírito Santo não é dado por medida. Então, vamos entender aqui, à luz da palavra de Deus, qual é o padrão central do Espírito Santo. Qual é
o seu gigantesco serviço que ele presta para a igreja, que ele presta para o povo de Deus. Aqui nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, e aí nós vamos ler do 6 até o 18. Abra aí a sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 6 ao 18, onde Paulo faz um contraste aqui entre as duas alianças, entre o ministério da lei e o ministério da justiça, e o ministério do Novo Testamento. Vamos ver aqui e depois nós vamos dar uma explicação aqui. Vamos ler do 3 do verso 2 ao 18. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Este é o nosso coração, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, e revestiu na glória, porque a glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que estava desvanecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação for em glória, muito mais proporção será glorioso o ministério do Espírito, porquanto, na verdade, que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre a excelente glória, porque se que desvanecia, teve sua glória muito mais, glória tem que permanece. Então, irmão, aqui o apóstolo Paulo, ele usa de um contraste, para fazer um contraste entre a lei e a graça, o Velho Testamento e a Nova Aliança. Então aqui ele retrata lá em Êxodos, em Êxodo, quando Moisés subiu ao monte, descia e punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem a glória que estava sobre o seu rosto, porque aquela glória era passageira, ela estava se desvanecendo. Então o apóstolo Paulo faz um contraste entre a glória da lei, que estava desvanecendo, e a glória do Espírito, a glória da graça, que permanece gloriosa, de glória em glória.
E ele diz assim, aqui, na palavra de Deus, né, do verso 6, o qual nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, na congregação, eles defendem que nós não podemos estudar muito a Bíblia por causa desse texto, que a letra mata e o Espírito vivifica. Só que a letra aí não é estudar a Bíblia, irmão. A letra aí se refere à letra da lei. A letra da lei matava, por quê? Porque os homens pecavam. E a lei, ela foi dada unicamente, irmão, para condenar o pecado do homem, para condenar a maldade do coração do homem, para a maldade se tornar mais plena, porque ela não veio para justificar, ela veio como juízo sobre o homem, sobre as obras humanas. Então é nesse sentido que a letra mata. A letra aqui é a lei, que era gravada em pedras. Era gravada em pedras. Esta lei que Moisés, do Velho Testamento, trazia a glória de Deus no seu rosto e punha um véu, para os filhos de Israel não ver que aquela glória está desaparecendo. Então ele faz um contraste entre a glória que estava desvanecendo e a glória da nova aliança que estava cada vez mais firme e ia manifestando de glória em glória. Então, irmão, agora nós vamos ler aqui o verso 17 e o 18. Os irmãos podem ler todo esse capítulo, mas por vídeo não ficar muito longo, então nós vamos abordar aqui nesse sentido. O verso 17 e o 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Irmão, na congregação é defendida essa liberdade, como que seja, que o Espírito Santo tem um curso pleno de pregar no culto. Só que essa liberdade aqui, que o Espírito Santo nos deu aqui, é uma liberdade de ser tirado de escravo do pecado para a liberdade da graça em Cristo Jesus. Isso que significa, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. É a liberdade que nós recebemos em Cristo. A liberdade de sermos livres. Porque antes faz um contraste entre a escravidão e a liberdade. A escravidão do pecado, nós estávamos mortos. Nós não éramos livres. Nós éramos escravos. Nós estávamos debaixo de um Senhor que se chama pecado. Então, fomos tirados dessa escravidão e fomos colocados na liberdade. Agora vamos ver o 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmão, a centralidade da obra do Espírito Santo na igreja, nós encontramos aqui no verso 17 e 18. Qual é a centralidade do Espírito Santo na igreja? É a transformação. É de nos transformar em glória. Para quê? Qual é o padrão dessa transformação? É para sermos semelhante a Cristo, parecido com Ele. Vamos ler Romanos, capítulo
capítulo 8, para nós entender com mais o aspecto, né, desta obra redentora de transformação. Aqui é o padrão, aqui, irmão, é o padrão central da obra do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa compreender, né? Manifestações de profecia, línguas, revelações, isso não é a centralidade do trabalho do Espírito Santo. Aí está conscientizando em experiências espirituais. E a obra do Espírito Santo está conectado na formação da igreja. Na formação da igreja. Na formação dos filhos de Deus. Vejamos bem. Romanos 8, vamos ver. Olha, Romanos 8, 29. Primeiro 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Será mesmo? Todas as coisas contribuem para o nosso bem? Será, irmão? Quanta coisa ruim que passamos, quantas vezes, coisas graves que acontecem com cada um. Será que contribui para a salvação? O que o apóstolo Paulo tem em mente aqui? Falando que todas as coisas contribuem para o nosso bem. E aí o 29 vai explicar qual é as coisas que contribuem para o nosso bem. Porquanto os que de antemão, quer dizer, antes da existência humana, conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados. O que é que contribui? É os decretos de Deus, porque os que de antemão conheceu também o predestinou, para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, o padrão, a obra do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é fazer o quê? É padronizar em nós a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, como diz João, andar como ele andou. Né? Vamos ler outro texto, Efésios 4 e 13. Efésios 4 e 13. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo aqui. Qual é o padrão do Espírito Santo? Veja bem. Ó. E eles mesmos, 4 e 11 ao 13, e eles mesmos concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores. O 12 fala, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que significa aperfeiçoar? Porque muitos crentes não são chamados a Cristo, ele vem com seus costumes do mundo,
suas práticas mundanas. Então, pela palavra, pelos ensinos celestes na igreja, aquelas coisas erradas, aqueles costumes errados, aqueles vícios pecaminosos, eles são aperfeiçoados, quer dizer, eles são tirados da pessoa. E a pessoa se torna um crente completo. Para quê? Para ser usado no serviço. Aqui a palavra de serviço, no grego, é diaconia. Diaconia é serviço. E eles prestam serviço pelo Espírito Santo. A igreja, qual é o padrão desse serviço que presta a igreja? E o 13 vai falar, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Entendeu? Então veja, o padrão da obra do Espírito Santo na igreja, o padrão da obra celeste do Espírito Santo na igreja. O que é isso? É um serviço. Serviço de quê? Qual é esse serviço? Até que todos cheguemos ao conhecimento, todos que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade de Cristo. Então, a obra do Espírito Santo vai levar nós a sermos um varão perfeito em Cristo. Chegarmos à medida completa de Cristo, que é a perfeição. Então, irmão, isso daqui é a obra do Espírito Santo no corpo da igreja. É algo muito mais puro, sublime, do que uma experiência que a pessoa teve, que viu um anjo, que teve uma revelação, que Deus deu o dom da profecia. Isso daqui vai além, irmão, porque isso daqui tem a ver com a formação de um cidadão do céu. Outra coisa, para essas coisas acontecer no crente, tem que acontecer uma primeira coisa, que está lá em João, no discurso de Cristo com o Nicodemos. Falou para Nicodemos: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Sem ter o novo nascimento, jamais a pessoa consegue entrar dentro do padrão do ensino do Espírito Santo. Então o que é nascer de novo? Irmão, nascer de novo, você receber dentro de você a natureza divina de Deus, do Espírito Santo. E essa natureza, ela vai reproduzir dentro de você uma nova criatura e vai produzir em você fruto do Espírito, como está lá Gálatas 15, 16 ao 22. Então, a centralidade da obra do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo foi dado? Lá em João, vamos ler outro texto aqui, para nós encerrar. João 16, 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá vós outros. Porém, se eu for, vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque creem em mim.
Então a obra central do Espírito Santo é a salvação, é convencer o homem do pecado. Lá em Atos dos Apóstolos, quando aconteceu a descida do Espírito Santo, em Atos 2, como estava escrito lá, profeta Joel 2:28, em Joel estava escrito que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Seus filhos profetizariam, os velhos teriam sonho e os mancebos teriam visões. Sobre os servos e a serva derramarei o meu Espírito naquele dia. Se cumpriu em Atos 2, lá. E aí, nós vemos Atos 2:42, o que aconteceu? O que o Espírito Santo fez no dia de Pentecostes? O que verdadeiramente, o que o Espírito Santo construiu na igreja? O verso 42 de Atos 2 fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, e havia muitas maravilhas feitas pela mão dos apóstolos. Primeiro, teve uma formação doutrinária na igreja. Na descida do Espírito Santo, o objetivo foi formar a igreja. Ali que a igreja aparece, a igreja física, né? Ali que ela aparece, em Atos. E ele é formado, perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão, e havia muita alegria no meio do povo. Irmão, esse assunto é um assunto grande. Se não for falar aqui da obra do Espírito Santo, 2 horas era pouca. Mas eu aqui estou trazendo o essencial de uma doutrina, o que é o Espírito Santo e o que é a sua obra, como é que ele atua. Lá em Romanos 8:13, depois o irmão vê lá nós vemos o testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o meu espírito de que somos filhos de Deus. Que jeito acontece esse testemunho? Muitas vezes, irmãos, esse testemunho, ele acontece numa hora de muita aflição, de muita guerra na vida do crente, sabe? De muito conflito na vida do crente. E lá, no fundo, aparece o Espírito Santo testemunhando que ele é filho de Deus, irmão. Então, para não ficar muito longo, só para desconstruir esta visão errada que a CCB tem do Espírito Santo. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.